Protesto lhes continência, camaradas insurgentes contra o ginocentrismo e a misandria. Camaradas, às vésperas do segundo turno das eleições para o cargo de chefe do Executivo, é natural que este seja um assunto presente em vários ambientes, inclusive na androsfera. Nesse vídeo nós abordaremos não só os dois candidatos à presidência que estão concorrendo no segundo turno, abordaremos a abordagem da androsfera tupiniquim, isto é, analisaremos alguns fatos sobre Lula e Bolsonaro e analisaremos quão precisa ou imprecisa está sendo a abordagem dos produtores de conteúdo e do público geral da menosfera nacional. Uma tese que tenho visto com certa recorrência entre os produtores de conteúdo da androsfera e o público, os comentários do YouTube no geral, é que Bolsonaro seria o menos pior. Analisaremos o governo de ambos e vejamos se é possível postular algum deles como o menos pior. Esse trabalho será dividido em duas sessões. A primeira será uma análise histórica dos governos de Lula e Bolsonaro, focando nas intervenções legislativas dos presidentes que são de interesse de um gênero ou de outro. E o que seriam exatamente intervenções legislativas? Seriam deferimentos e indeferimentos, parciais ou totais, bem como sugestões de leis tradicionalmente feitas pelo Legislativo, embora possam ser feitas pelo Executivo. Não julgaremos aqui quais intervenções legislativas são justas ou injustas. Focaremos no fato de que a grande maioria delas era de interesse de um só gênero e que todas as leis específicas de gênero atendiam exclusivamente ao feminino. A segunda sessão deste trabalho será uma análise da abordagem da androsfera sobre a matéria. Verificaremos, dadas nossas investigações, quão correta ou incorreta está tal abordagem. Cada uma dessas sessões se divide em duas partes. Seção 1. Análise histórica. Parte 1 da Seção 1. Governo Lula, de 2003 a 2010. O governo Lula foi o primeiro governo ideologicamente alinhado com forças feministas, entre elas o PSOL. No entanto, saltou às minhas vistas quando pesquisei que o governo Lula está longe, muito longe, de ser o primeiro governo a ter em si proponentes da ginocracia estatal. No ano de 1979, Lúcia Viveiros, deputada do governo militar, à época pelo MDB, apresentou o projeto de lei que criaria o Ministério da Mulher e da Criança. Isso não deve surpreender aos nossos inscritos mais antigos, já que, como eu já disse, as vertentes de conservadorismo descendentes do conservadorismo britânico são extremamente ginocêntricas. Edmund Burke, pai do conservadorismo como movimento político, defendeu que os homens devem se sacrificar pelas mulheres, politizando o ginocentrismo domiciliar, em seu livro Uma Investigação Filosófica da Origem de Nossas Ideias do Sublime e do Belo, de 1757. Lúcia Viveiros, a propósito, tentou emplacar outras leis exclusivas para o gênero usurpador, como a pensão para as viúvas. Pela redação de Lúcia, a pensão seria exclusiva para o gênero feminino. No entanto, na aplicação da lei, viúvos também ganharam direito a tal pensão. Deixando de falar do ginocentrismo do governo militar, adorado por alguns tradicons que se fingem de masculinistas,
E voltando a falar de Lula, o petista certamente foi o principal nome da institucionalização do ginocentrismo estatal. O primeiro ano de seu governo seria, àquela altura, o ano em que mais se sancionou leis a favor do gênero usurpador. Além disso, Lula foi o primeiro a sancionar leis de cunho penal, que visavam atender especificamente ao gênero expropriador, como é o caso da Lei Maria da Penha, Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006. Tal lei dá à mulher poder de polícia, haja vista que considera a denúncia dela a priori como verdade, invertendo o ônus da prova. Sem dúvida, tal lei é a que mais confere poder ao gênero usurpador. Ao todo, Lula praticou 13 intervenções legislativas de interesse das mulheres e uma única de interesse masculino. A única de interesse masculino é a Lei 12.344, de 9 de dezembro de 2010, que estipula que em matrimônios nos quais um dos cônjuges possui mais de 70 anos, o regime de separação total de bens é obrigatório. Tal lei vale para ambos os gêneros. No entanto, haja vista que o gênero que mais tenta dar o golpe do baú não é o nosso, e isso é cientificamente comprovado, podemos considerar tal lei como uma lei de interesse masculino. Lei, aliás, mais que justa, embora de interesse masculino, atende igualmente às idosas vítimas de possíveis aproveitadores que agem como gênero feminino, pensando na riqueza alheia na hora de ter um relacionamento. Algumas das leis que Lula criou visam incentivar e facilitar a denúncia de violência doméstica contra a mulher, apesar de, conforme mostram as várias edições do Atlas da Violência, o gênero que mais é vítima de tal violência é o gênero laborioso. Esse é o caso das leis 10.714 e 10.778, que, respectivamente, cria um canal de telefone específico para denunciar a violência contra a mulher e estabelece a obrigatoriedade de denúncia por parte dos hospitais que recebem mulheres vítimas de violência doméstica. Se um homem chegar vítima de violência, a lei permite que não seja feita nenhuma denúncia pelo hospital. Bom, uma questão de justiça seria que todo hospital fosse obrigado a denunciar toda e qualquer violência cometida contra todo e qualquer paciente seu. Falemos agora não sobre uma lei sancionada por Lula, mas sobre um veto que beneficia e muito a prática da alienação parental. Prática essa quase sempre cometida por mulheres. Lula vetou parte dos dispositivos punitivos da Lei 12.318, que versa sobre a alienação parental. O artigo 10 da lei, proposta por Regis de Oliveira, à época no PMN, prevê que calúnias que afastam um dos pais da guarda se configuram num ato de alienação parental, sendo, portanto, puníveis na Lei 12.318. Tal artigo foi vetado por Lula. Lula também vetou o artigo 9 da lei, alegando o princípio da intervenção mínima. Tal artigo dava ao Ministério Público e magistrados direito de intervir em caso de alienação parental. Com o veto do artigo somente em casos de denúncias de um dos pais que a lei pode ser aplicada. Curiosamente, o princípio de intervenção mínima não é usado nas leis de interesse feminino. Dissemos ao longo da parte 1 da seção 1 deste trabalho que Lula praticou 13 intervenções legislativas de interesse feminino
e uma de interesse masculino. Porém, Lula deferiu parcialmente a lei de alienação parental. Não seria essa uma intervenção de interesse masculino? Bom, explico aqui porque não a considerarei, embora não seja de todo um absurdo, a depender da metodologia de contagem, considerá-la como uma intervenção contra uma injustiça que costumeiramente os homens quem sofrem. Não contarei o deferimento parcial de tal lei como sendo uma intervenção de interesse masculino, porque nesta mesma intervenção, Lula vetou parcialmente a proposta original, modificando os artigos 9 e 10, tornando a punição da lei oficialmente prevista extremamente branda. Assim sendo, embora a lei exista e possa beneficiar homens injustiçados pela alienação parental, com os vetos parciais de Lula, suas alterações especificam punições mínimas, com exceção da inversão de guarda, esta retirada por Bolsonaro em 2022. Logo, ao estabelecer punições mínimas para o crime, Lula estava impedindo condenações mais severas baseadas noutras leis e ou artigos do Código Penal. Tendo o veto parcial de Lula, no meu entender, atendido mais às alienadoras que o deferimento parcial atendido às vítimas da alienação parental. Por isso, na nossa contabilização, contamos 13 intervenções legislativas a favor das fêmeas e apenas uma, e não duas, a nosso favor. Parte 2 da seção 1. Governo Bolsonaro, de 2019 a 2022. Já que estávamos falando da lei de alienação parental, uma pauta de interesse masculino, comecemos a analisar o governo Bolsonaro também nesse tema. Lula não foi o único a diminuir os instrumentos punitivos da lei. Senhores, o segundo turno dessas eleições é um segundo turno entre dois presidentes que diminuíram a punição à alienação parental. Bolsonaro sancionou a Lei 14.340, uma alteração da Lei 12.318, que retira a perda da guarda como medida punitiva da Lei de alienação parental. A partir desse ano, a mãe pode caluniar a polícia que o pai estuprou a criança, pode encher os ouvidos do filho de mentiras, difamações sobre o pai, que está tudo tranquilo. Ela não vai perder a guarda. Isso graças ao verme Jair Bolsonaro. Verme esse defendido por muitos trastes na androsfera. Não contente, Bolsonaro ampliou as regalias da Lei Maria da Penha. E ressalvo aqui que o uso do termo regalias se dá por vários motivos. O principal deles é que a Lei 11.340 não foi feita para proteger a mulher que apanha, foi feita para conceder privilégios e poder de polícia à mulher que diz que apanha. Se a denúncia é verdadeira ou falsa, que se foda. Os artigos da lei são facilmente encontrados. Os senhores podem procurar se estou mentindo ou não. A lei simplesmente inverte o ônus da prova, dando a qualquer mulher do seu ambiente doméstico, namoradas, mães, irmãs, o direito de te pôr na cadeia e de sujar sua certidão de antecedentes criminais, mesmo que você seja inocente. Dentre as leis sancionadas por Bolsonaro, que aumentaram as prerrogativas femininas da Lei Maria da Penha, estão Lei 13.827, Lei 13.836, Lei 13.871, Lei 13.880,
Lei 13.882, Lei 13.894, Lei 13.934, Lei 14.188, Lei 14.310. Agora, de todas as leis sancionadas pelo verme ginocêntrico que muitos imaginam vestindo uma capa e lutando contra o feminismo ou contra a esquerda, seja lá o que isso signifique, a mais estapafúrdia delas é a Lei 14.245, também conhecida como Lei Mariana Ferrer. Basicamente, é a lei que te obriga a pegar leve com a acusadora de estupro, não interessando se a acusação é verdadeira ou falsa. A redação de tal lei diz que materiais que ofendem a dignidade da vítima são proibidos. Detalhe: em nenhum momento a lei estabelece exceção para materiais probatórios. Então, se você tiver como prova de sua inocência um vídeo da mulher com as tetas murchas à mostra se esfregando em você, você não poderá usar tal vídeo, de acordo com a redação dessa lei em específico. A última das leis pró-mulher sancionada pelo macho de muito homem da androsfera foi a Lei 14.457, que prevê uma série de incorporação de privilégios femininos na CLT. A lei prevê apoio à qualificação de mulheres e prevê que as mulheres não possam ganhar menos que homens na mesma função. E mais, elas podem ganhar, pela redação da lei, sim. É uma implicação de tal lei que, na média, o salário das mulheres passe a ter como restrição mínima o salário dos homens. E o salário dos homens terá como restrição máxima o salário das mulheres na mesma função. Ou seja, é uma implicação matemática que, a menos que homens e mulheres na mesma função tenham sempre salários idênticos, que elas passem a ganhar mais. A Lei 14.457 prevê prioridade para mulheres hipossuficientes devido à violência doméstica. Homens hipossuficientes, pela mesma causa, terão que competir com pessoas em plenas condições, de acordo com a redação da lei. Tal lei não é apenas ginocêntrica, mas também ginocrática, matriarcal. Bom, senhores, a primeira sessão deste trabalho tinha como intuito dar um panorama sobre as principais intervenções legislativas dos candidatos do segundo turno. Creio que isso já foi feito. Por questão de tempo, não vamos esmiuçar as leis uma a uma. Para finalizar a primeira sessão desse trabalho, vamos listar as 3 intervenções pró-mulher de Lula, a única de interesse masculino do petista e as 56 de Bolsonaro. Peço aos senhores que, se eu tiver esquecido alguma lei ou veto que os senhores acham digno de nota, que me informe nos comentários. A depender da gravidade da minha falha, posso fazer um novo vídeo. Antes de concluir a sessão 1, aviso que quando falarmos em deferimento nesta sessão, não estamos especificando se foi parcial ou total. Intervenções legislativas de interesse masculino do Lula. Deferimento da Lei 12.433, lei que proíbe comunhão de bens em matrimônio em que um dos cônjuges tem mais de 70 anos. Intervenções legislativas de interesse feminino do Lula. Deferimento da Lei 10.710, deferimento da Lei 10.714, deferimento da Lei 10.745, deferimento da Lei 10.778,
deferimento da Lei 10.836, deferimento da Lei 11.108, deferimento da Lei 11.261, deferimento da Lei 11.340, Lei Maria da Penha, deferimento da Lei 11.489, deferimento da Lei 12.116, deferimento da Lei 12.227, deferimento da Lei 12.272, veto parcial da redação da Lei 12.318. Intervenções legislativas de interesse masculino do Bolsonaro. Intervenções legislativas de interesse feminino do Bolsonaro. Deferimento da Lei Complementar 195, deferimento da Lei 13.798, deferimento da Lei 13.811, deferimento da Lei 13.816, deferimento da Lei 13.827, deferimento da Lei 13.831, deferimento da Lei 13.836, deferimento da Lei 13.846, deferimento da Lei 13.871, deferimento da Lei 13.872, deferimento da Lei 13.877, deferimento da Lei 13.880, deferimento da Lei 13.882, deferimento da Lei 13.894, deferimento da Lei 13.902, deferimento da Lei 13.931, deferimento da Lei 13.934, deferimento da Lei 13.964, deferimento da Lei 13.980, deferimento da Lei 13.984, deferimento da Lei 14.017, deferimento da Lei 14.022, deferimento da Lei 14.029, deferimento da Lei 14.069, deferimento da Lei 14.118, deferimento da Lei 14.132, deferimento da Lei 14.149, deferimento da Lei 14.151, deferimento da Lei 14.152, deferimento da Lei 14.154, deferimento da Lei 14.164, deferimento da Lei 14.171, deferimento da Lei 14.188, deferimento da Lei 14.190, deferimento da Lei 14.192, deferimento da Lei 14.211, deferimento da Lei 14.214, deferimento da Lei 14.232, deferimento da Lei 14.237, deferimento da Lei 14.245, a ultrajante Lei Mari Ferrer, deferimento da Lei 14.275, deferimento da Lei 14.284, deferimento da Lei 14.291, deferimento da Lei 14.310, deferimento da Lei 14.311, deferimento da Lei 14.316, deferimento da Lei 14.320, deferimento da Lei 14.324, deferimento da Lei 14.326, deferimento da Lei 14.330,
deferimento da Lei 14.335, deferimento da Lei 14.340, deferimento da Lei 14.344, deferimento da Lei 14.401, deferimento da Lei 14.443, deferimento da Lei 14.457. Seção 2. Análise histórica e posicionamento da androsfera. Parte 1 da Seção 2. Análise histórica dos governos Lula e Bolsonaro. Historicamente, podemos perceber que Lula, quem institucionalizou o ginocentrismo estatal no Brasil. Bom, antes de continuar, cabe aqui fazer duas observações. Lula institucionalizou o ginocentrismo estatal brasileiro, mas não o criou. Até o governo militar já dava amostras deste. O ginocentrismo capital também existe, e é tão maligno quanto estatal. Continuemos. Lula foi o primeiro a colocar o ginocentrismo em aspectos legais extremamente sensíveis, como o aspecto penal. E foi Lula que deu o poder de polícia às mulheres, com a Lei Maria da Penha. Além disso, foi Lula o primeiro presidente a trazer para perto de si forças políticas matriarcais e misândricas, como o já mencionado PSOL, que na verdade é um filho mais progressista do PT. Lula também foi o primeiro a trazer uma grave discrepância entre leis de interesse feminino e masculino. Se o masculinismo tivesse surgido no Brasil antes do governo Lula, a nossa luta por justiça seria muito mais fácil. Se Lula foi o institucionalizador da ginocracia estatal tupiniquim, Bolsonaro foi quem mais a usou e fortaleceu, tendo sancionado 56 leis pró-mulher, muitas delas absurdamente matriarcais, como a Lei 14.457. A média de leis de interesse feminino sancionadas por Bolsonaro ao ano é de 14,72 leis. 56 leis divididas por 3,8 anos de governo. Números do dia 22 de outubro de 2022. A média de Lula é de 1,63 lei. 13 intervenções legais divididas em 8 anos. A média de Bolsonaro não é 1, não é 5, não é 7, mas 9 vezes maior que a de Lula, sendo mais preciso 9,06 vezes maior. Segue gráfico setorial para aspecto visual. É difícil saber qual dos dois governos valoriza menos os homens, qual mais os prejudicou. Um deles teve papel crucial no estabelecimento da ginocracia estatal. O outro foi o que mais utilizou e fortaleceu tal ginocracia, estabelecida pelo seu rival. Tanto Lula quanto Bolsonaro são amigos de forças que visam censurar a sigla e o masculinismo, o que significa que no próximo pleito estamos sob séria ameaça de censura, não interessando qual dos dois crápulas assuma a presidência. De todas as nossas investigações, é resultado óbvio que ambos são um grave prejuízo aos homens. Não há elementos claros para responder qual dos dois seria um mal menor. Se Lula deu forma e força à ginocracia estatal, Bolsonaro a incrementou exponencialmente. E não só isso, como fez discurso em apoio ao morticínio e castração de homens.
acabar com essa história de feminicídio. Que daí com arma na cintura vai ter homicídio, tá ok? Parte 2 da sessão 2. Os 4 posicionamentos da androsfera. Nesta parte, a última do trabalho, vamos analisar os 4 posicionamentos mais comuns dos integrantes da androsfera. São eles: abstenção, apoio pessoal ao Bolsonaro sem estipular tal posição para a androsfera, apoio ao Bolsonaro reconhecendo que ele é tão prejudicial aos homens quanto Lula, apoio ao Bolsonaro alegando que este é a melhor alternativa para os homens. Diante da falta de evidências de um candidato menos pior aos homens, é óbvio que a conduta mais racional da androsfera seria a de abstenção. E de fato, boa parte da androsfera se absteve. E isso mostra que está havendo um crescimento da compreensão política masculinista. Algo muito positivo, embora ainda tenhamos muito a avançar. Uma outra conduta, além da abstenção de alguns insiders da androsfera, foi manifestar apoio ao Bolsonaro, mas deixar claro que esse apoio era algo pessoal, que nada tinha a ver com os problemas do gênero masculino. Essa posição é uma posição legítima, não há nisso tentativa de cooptação política, e a legitimidade dessa posição se patenteia no fato de que o indivíduo está sendo transparente e dizendo que seu apoio ao atual presidente nada tem a ver com o masculinismo ou a sigla MGTOW, mas sim com questões terceiras. Além disso, quem toma esta posição não está tentando fazer com que seja essa a posição de toda a androsfera. Não há nessa posição militância descabida. Aliás, talvez não haja militância de forma alguma. Porém, nos insiders que tomam essa posição, é muito comum o uso de argumentos falaciosos. Não estou julgando aqui se intencionais ou não. Os principais argumentos falaciosos se baseiam no alegado caráter, melhor dizendo, monolítico da esquerda. Falas como: quando a esquerda governava o país, não podemos deixar a esquerda retornar, são idiotas, na medida em que a esquerda, assim como a direita, não é monolítica. A esquerda, que apoia o sancionador da Lei Maria da Penha, não é a mesma esquerda que apoia Mahmoud Ahmadinejad. Mas é complicado falar sobre, já que a maioria das pessoas que opinam sobre política no Brasil sequer conhecem Mahmoud Ahmadinejad, apesar de alguns deles se acharem verdadeiros entendidos em todas as áreas da política. Esse é um erro muito parecido com aqueles esquerdistas pós-modernos idiotas que, fingindo se importar com os pobres, criaram o epíteto pobre de direita. A direita não é inerentemente antipobre, nem a esquerda inerentemente pró-pobre. Aliás, a esquerda ideologicamente predominante no Brasil se divide em 2 grupos. Aqueles que não sabem como ajudar o pobre e pensam que a economia permite qualquer tipo de intervenção e assistencialismo, e aqueles que querem que o pobre se foda. Falamos até aqui de 2 posições de alguns participantes da androsfera: a posição de abstenção, que é a nossa, e a posição de apoio pessoal ao Bolsonaro, mas sem tentativa de cooptação da androsfera. Como já dissemos, ambas essas posições são legítimas. Porém, é comum, embora não seja uma regra rígida, que adeptos da segunda posição usem de algumas falácias, principalmente da ideia de esquerda monolítica. Em todo caso, esta, repetindo, é uma posição legítima,
já que não se está tentando cooptar a androsfera. Porém, há uma terceira posição parecida com a segunda, que é a seguinte: Lula e Bolsonaro são igualmente ruins para os homens, porém Bolsonaro é o menos pior por motivos X, Y e Z, e a androsfera deveria apoiar Bolsonaro. Essa posição pressupõe que a androsfera tenha que apoiar alguém que a ataca. Esta posição tenta estabelecer para a androsfera uma conduta suicida, o que por si só já é um absurdo. E não raro, os adeptos dessa terceira posição tentam usar de argumentos falaciosos, como o da esquerda monolítica, do PT comunista e outras palhaçadas. Esta posição, embora similar à segunda ideologicamente, possui uma diferença crucial. A segunda posição é legítima, não tenta atribuir candidato à androsfera. Já a terceira posição tenta meter Bolsonaro goela abaixo da androsfera, ou seja, tentam fazê-la tragar veneno ginocêntrico. A quarta e última posição da qual vamos falar é a pior de todas, a mais burra e canalha. É aquela que diz que Bolsonaro é para os homens melhor que Lula. Essa posição assimila o conservadorismo de Bolsonaro a uma melhor opção ao progressismo de Lula. Ignora-se, ora por burrice, ora por canalice, que as forças conservadoras do Brasil são tão ginocêntricas e misândricas quanto as forças progressistas neste país predominantes. Ignora-se que Damares faz coro, usando a Bíblia, seguida por muitos homens, para que estes considerem uma obrigação social sustentar suas esposas e namoradas. Ignora-se que Beatriz Kisses chamou de covardes os homens que não estavam muito afim de morrer agonizando sem ar para sustentar as mulheres do país. É um insulto à inteligência dos masculinistas e migtaus querê-los apoiando facínoras que considera sua vida menos valiosa que das mulheres. Esses são os 4 posicionamentos que vi na androsfera brasileira. Não vi nenhum posicionamento de apoio ao Lula, e posicionamentos de apoio ao petista seriam tão irracionais quanto ao Bolsonaro. Reitero que o apoio meramente pessoal, sem qualquer transladação para a androsfera, não é necessariamente algo ilegítimo. Ratifico aqui que as perspectivas, ganhando Lula ou Bolsonaro, são macabras para o gênero usurpado. Homens de boa vontade, minha lealdade pertence a vocês. Câmbio, desligo.